cultura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos para mais um pelo... Deixa que eu faço hoje. E vamos hoje para mais um podcast com Rosângela Mota. É com ela? É, nossa baianinha. Eita! Tudo bem, Rô? Tudo ótimo, tudo muito bem. Rosângela, você trabalha com pessoas. Isso, com pessoas. E quando você está trabalhando com uma pessoa como eu e depois com uma pessoa como a Lu, o tratamento é o mesmo? Ou as pessoas diferentes são abordagens diferentes? Eu sempre respeito a essência de cada uma delas, né? Tem pessoas que é de um jeito, são mais comunicativas, tem a sua personalidade, tem outras que é de outro jeito. Então eu busco respeitar como elas são, né? A essência de cada uma delas. Para levá-las, né, ao resultado que elas buscam, né? Mas eu tô ali, eu vou acolhê-las do mesmo jeito, né? Mas eu vou respeitar a essência de cada um, como cada um. Ô Rosângela, e assim, é difícil você ir entendendo e captando a essência de cada um? Não é difícil, mas guiar essas pessoas nessa jornada, a resposta quem vão dar são elas. Porque às vezes elas que não estão conectadas com a essência delas, né? Elas não vivem como elas deveriam viver. Então eu vou guiando-as nessa jornada. Porque o interessante não sou eu entender a essência delas, mas elas entenderem a essência e viverem nelas, né? Que abordagem diferente e Com certeza. bonita, né? Porque tem muitas pessoas que elas não se deixam mostrar, né? Elas ficam dentro do seu casulo, fechada, e vão se frustrando ao longo da vida, né? Trabalham com aquilo que não gostam. Não só fechada, né? Mas muitas vezes expondo uma personalidade, uma pessoa que não uma é. essência que não é delas, não é? É verdade. E assim, são muitas as pessoas que vivem nessa realidade hoje. Elas vivem uma vida, tá ali, vivendo a vida do ambiente, vivendo a vida de outras pessoas, porque muitas vezes elas precisavam fazer a vida acontecer, e é assim mesmo, né, gente? Tem que ser assim, mas elas se perdem da essência delas. Às vezes vem clientes para mim que não sabem nem qual é a melhor forma delas se comunicarem, delas se posicionarem, porque elas não confiam nela, não entendem sobre elas mesmas. Então eu ajudo-as a sair desse casulo e entenderem que elas podem sim voar. Porque essa situação gera muita frustração, Muito sofrimento muita também, ansiedade, né? não é? Gera muitos problemas mesmo, saúde mental, né? As pessoas realmente não vivem nas suas potencialidades, né? Não vivem, porque elas não sabem o potencial que tem dentro delas, né? E eu ajudo elas a descobrirem isso, e é lindo assim de ver. Né? Hoje muitas pessoas adoecem, vivem em estresse, porque o estresse, ele é legal quando é um estresse controlado, a gente precisa um pouco, né? Do estresse controlado, quando você está saindo ali da sua zona de expectativa, de ampliação, de expansão de Porque consciência. isso te faz ir para frente, não é? Isso te faz ir para frente. Mas muitas vezes quando você adapta demais quem você é, adapta demais o seu comportamento para atender às demandas externas, aí sim esse estresse passa a ser nocivo, você passa a viver frustrado, porque todos os dias você vai trabalhar, você vai para o seu negócio, você vai para uma reunião e na verdade não era ali que você queria estar. Né? Rô, e você tem clientes desde adolescentes que você ajuda na definição do que prestar, até pessoas assim, já adultas, mas que querem fazer a transição, essa mudança de profissão, porque não se sentem felizes. Isso. Qual que é o seu público? O meu público eu atendo desde jovens que estão na escolha profissional, né? São jovens que às vezes estão perdidos e nem chegando à faculdade, ou estão na faculdade, mas não estão felizes, né? Com a faculdade que escolheram, né? Em média, 56% dos jovens que estão cursando a faculdade não se identificam com a faculdade que estão cursando. Nossa, um percentual alto. Alto, é. E aí é um percentual alto.
E essa escolha, ela gera muita consequência, né? Porque não é fácil entrar na faculdade. Então, às vezes, o jovem ali, ele se esforça muito para aquilo e a hora que chega lá é completamente diferente do que ele imaginava, fora da competência dele, das expectativas. E aí é outra coisa que gera muita frustração, né? É verdade, é verdade. Mas muitas vezes, assim, imagina um adolescente de 17, 18 anos, 19 anos, que tem que escolher uma profissão. E aí eles recebem a mensagem que essa profissão é para a vida inteira, que tem que fazer a escolha certa. Eu acho que chega a ser até injusto da nossa parte exigir desumano isso, dos né? jovens, Eles são né? imaturos, né? Muito jovem para definir a vida. Eu fiz terceiro colegial, comecei com 16 anos, completei 17 no terceiro, passei na Unesp em Bauru, fui fazer arquitetura, cheguei lá com 17 anos, tive colegas lá com 17 anos. É muito jovem e é muito imaturo para escolher uma carreira, né? Embora já se mudou muito de quando a gente fez faculdade para o entendimento que se tem hoje. Hoje os jovens não falam numa carreira para a vida toda, né? Os jovens não, mas os pais ainda vêm dessa cultura, né? E os pais, eles influenciam diretamente nessa decisão. Então, assim, são os pais também entenderem que, ok, eles vão colocar ali a opinião deles, mas deixar os filhos livres para que eles façam as suas próprias escolhas. Né? E como é que eu ajudo esse jovem? Eu vou entender quais são as áreas de motivações deles, quais são as áreas de interesses, o que eles amam fazer, que eles fazem mais tempo, né? Na história dele escolar, na vida, fora da escola. Então a gente vou guiando eles nessa jornada para que eles façam uma escolha mais assertiva. Entendi. Se vai ser essa única escolha, não sabemos, né? Ele vai ter que viver, porque no caminho ele pode mudar de ideia e tá tudo bem. E tá tudo bem. Hoje a gente não fala qual é a sua escolha profissional, qual é a sua primeira escolha profissional. Porque já se entende que você vai fazer outras escolhas no caminho. E dentro da mesma área você tem diversos caminhos a seguir, né? Claro. Dentro da área da arquitetura a gente tem diversos caminhos a seguir. Do direito você tem uma infinidade de carreiras que você pode ter em cima do direito. Mas eu quero fazer um paralelo entre a tua atuação profissional e a nossa atuação profissional. Nós temos o nosso método de criação de projetos, que é a magia do café. E a primeira parte disso é tentar compreender o problema que o projeto tem que cuidar. Ou seja, um problema de uma empresa que está expandindo ou está criando uma nova instalação, seja uma pessoa, uma família que está fazendo uma casa. Então, a nossa primeira questão é compreender a essência daquelas pessoas envolvidas, daquela cultura empresarial ali envolvida. E você começou a tua fala falando disso, falando que você tem um tratamento personalizado para cada situação e que as pessoas vão descobrindo e vão se descobrindo no processo, que é muito do que a gente faz. A gente vai apresentando soluções, a gente vai tentando compreender a questão de cada projeto para aí começar a criar a situação personalizada para cada cliente. Você vê algum paralelo entre os nossos trabalhos? Total, né? Total. Muitas vezes as pessoas vêm para mim querendo, eu quero crescer profissionalmente, eu quero alcançar o cargo de gerência, eu quero agora galgar o cargo de diretoria. Mas na realidade não é o técnico, não é o nível, a função, a posição. Na verdade é um passo antes. O que é que você busca? Qual é a sua essência? Qual é a sua autenticidade, que às vezes você não está trabalhando nela. Então a gente primeiro faz esse encontro, né? Da pessoa com a essência dela, com a autenticidade dela, para que então ela possa, olha,
Agora eu sei quem sou eu, que eu realmente quero, a diretoria mesmo que eu quero quais são as competências, habilidades que eu vou ter que adquirir. Aí já são técnicos, né? Às vezes nem tanto, às vezes tem a parte social, comportamental, inteligência emocional que precisa desenvolver ali para ele alcançar esse cargo. Mas o início de tudo é a essência. Nossa, Senão justamente. você não avança. É justamente isso. Quando o cliente nos procura, não é simplesmente, eu quero uma casa de revista, a capa da revista. Não é isso, né? Eu acho que fazer um projeto é muito maior que isso. Fazer ou a sua casa, ou a sua empresa. Não é a capa da revista, mas a casa que você vai morar, que você se identifica, que tem a tua história, que tem a tua essência. É um outro tipo de trabalho que a gente está falando, né? Porque não é só ter essa casa bonita de revista, não é ter o cargo de diretoria, de gerente. Mas você está vivendo na sua essência, você está ali trabalhando com os seus talentos, com o que você gosta, tem brilho nos olhos, sabe? Porque tem que ser um trabalho de alma, não tem que ser só um trabalho que você vai lá e executa. Porque da mesma forma como deve ter o diretor, que está lá no cargo, mas não tem o brilho nos olhos, né? Também tem aquela pessoa que mora naquela mansão, mas não se sente feliz. É isso aí. Por isso que a essência é tão importante. É isso mesmo. Mas, estamos no pôr do sol aqui. Eu tô me lembrando de uma história que você me contou lá na sua terra, Salvador. Sabe o que acontece lá em Salvador quando o sol vai se pondo? Eles param para saudar o pôr do sol. É um evento, o pôr do sol é um evento. Eu achei isso muito bonito. Sério? Porque é uma gratidão, né? Sério, é muito legal mesmo. E assim, eu tô até usando aqui, né, o meu solzinho, o meu sol azul, né, mar, e aqui é o sol, porque eu sou muito conectada, né, ao mar, à energia do sol. Eu acho que a gente tem que, né, sentir essas coisas, sabe? E assim, o pôr do sol é algo pra mim que representa muito. Durante o dia é engraçado, tem vezes que eu digo assim, gente, eu preciso ver o brilho, sentir o sol. Eu saio só para poder sentir aquele solzinho para voltar para o escritório para trabalhar, porque eu preciso, é uma necessidade que eu tenho, assim, de estar realmente conectada com essa energia, né? E você vê que isso é uma coisa do ser vivo, né? Porque a gente vê os animais, por exemplo, a gente tem um cachorro, e quando ele não tá bem, ele vai, né, no sol. Ele deita lá, ele deita e fica um tempão no sol. Semana passada você me perguntou por que aquela palmeira estava torta. Eu te falei, foi justamente ali que ela achou a luz, né? Foi mesmo, que interessante. Então é uma forma até da gente recarregar nossas energias, né? É a fonte primária, né? Tem clientes que eu atendo, né, que vivem tão estressado, tão agoniado com a vida, com a correria, que eu digo assim, gente, você já olhou pro sol hoje? Você já colocou o pé no chão? Você já foi olhar um verde? Não é essa ideia de abraçar a árvore, não é sobre isso, mas é sobre essa conexão também com a natureza, sabe? Com o Criador, sabe? A gente precisa disso, é a nossa fonte primária de energia, para que a gente tenha energia para fazer o que a gente tem que fazer, para fazer esse momento aqui do trabalho de vocês, para fazer... A gente precisa dessa conexão, sabe? Com a espiritualidade, com essa força maior. Eu acredito a jornada fica mais leve, né? Fica. Muito melhor. E aí, Lu? Não, e aí a hora que a gente estava conversando, ela estava me falando assim, que outro dia ela foi fazer umas fotos e ela pediu que tivesse um verde. E ela reparou que aqui o nosso espaço também teve essa preocupação, né? E ela queria muito conhecer aqui o local, tivemos junto semana passada, e ela falou que ficou até emocionada, porque eu contei de todo o contexto aqui do nosso espaço. Então, assim, eu acredito que como o ambiente interfere, né, na vida das pessoas. Como de forma ambiente, positiva ou negativa. Interfere na qualidade do trabalho, na qualidade do estar da pessoa, do bom humor, da eficiência, um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais natural. Com certeza. Ele traz mais energia para... Seja tanto na questão da iluminação quanto do verde, né? Eu acho que isso faz a diferença quando você entra, porque você falou, né? Eu entrei aqui, nossa, já senti uma energia muito boa. Eu acho que isso se dá pela energia das pessoas e também pelo espaço, né?
Eu vou fazer 2 apontes, assim, do que vocês falaram. Quando eu entrei aqui, realmente, eu me conectei bastante. Aqui tem todos os elementos que eu amo, assim, né? Tem um pôr do sol ali, né? Lindo, maravilhoso. Laranja, que você gosta de laranja. Tem aqui o verde, né? E tem uma mistura do urbano com verde, com essa parte mais natural, né? E nós somos essa pessoa, a gente não precisa ser só, eu adoro só viver na cidade. Não, eu amo viver na cidade, mas eu também amo ir para o mato, sabe? Para praia. Então, assim, ter essa mistura e entender que, ok, nós gostamos dos dois. E vocês conseguiram colocar tudo isso num único lugar. Eu fiquei aqui um tempão, não foi só? Foi. Porque realmente ficou incrível, assim, essa conexão, essa ligação que vocês fizeram. Porque nós não somos uma coisa só, né? Então, eu acho que isso também está muito ligado à nossa essência, né? Do que é que eu gosto, o que é que eu mais gosto de fazer nos finais de semana, onde é que eu recarrego as minhas energias, sabe? E procurar trazer isso para a nossa casa e para o nosso trabalho. Aí, o segundo ponto que eu vou falar é sobre isso, né? Eu trabalhei durante 20 anos, eu também já fui um dia, já atuei no formato seletista e fiz a minha transição dentro profissional dentro de uma empresa. Em Salvador? Lá, em Salvador. E lá teve uma dessas empresas que a iluminação não era legal, a posição das mesas não eram legais, as pessoas tinham menos produtividade. Depois que a empresa entendeu isso, mudou tudo e ficou topíssimo. Mas assim, como é importante um ambiente adequado. Realmente influencia nas pessoas, Totalmente. No comportamento das pessoas. Totalmente, influencia totalmente. E aumentou a produtividade dos Aumentou a colaboradores. produtividade, as pessoas ficaram mais felizes, mais entusiasmadas em ficar em suas mesas, né? Baiano, é triste. Que nada, nós temos uns momentos de tristeza, né? Nem vive na polaridade mas nem só. parece. Mas olha, é engraçado, né? Eu trabalhava em Salvador e aí, segunda-feira, eu sou dessa, gente, que ouve música no carro alto com o vidro aberto, porque eu gosto de sentir o vento. E da forma como eu chegava, eu estacionava meu carro na garagem, né, do edifício, e aí já tinha umas pessoas... E baiano dirige devagar? Não sei não, viu? E já tinha algumas pessoas que me esperavam chegar, porque diziam assim, eu não posso ir trabalhar sem antes eu ouvir você cantando no carro, gente. Que energia boa que você tem. Muito. Mas me fala um pouquinho daquela lembrança que você tem da casa de taipa da sua avó. Ai, menina. Eu quero que você me conte que você falou que você tem umas lembranças boas. Era uma casa simples, mas que tem um monte de lembrança boa que você traz na sua memória. É verdade. A minha avó, ela morou muitos anos em Salvador, né? E aí, quando ela chegou lá para os seus 60, eu não sei precisar bem a idade, hoje ela tá com 98. Nossa! Baiana vive bem. A minha família materna costuma, viu? Viver no 100, 111, é por isso que eu falo. Que o combinado é 100 anos. No mínimo. Aí quando chegou um dia ela fez assim, eu não quero mais viver aqui nessa agonia de buzina de carro, de corre-corre. Eu quero viver tranquila, poder fazer minha mariscada, porque lá ela mariscava. Não sei se vocês sabem, tem um marisco, né? Que você pega na maré. E aí ela gostava dessa prática, porque na adolescência dela ela tinha feito muito isso, né? E ela queria voltar. E aí ela fez assim, tá bom, eu vou deixar tudo aqui, né? Separou o que era de cada um dos filhos, deu tudo e aí foi pro interior, né? Quer dizer, não é tão interior. E ela foi pro Suape, onde ela construiu a casa dela de taipa, né? Uma prima dela, não sei, doou para ela um espaço na época, era cheio de mato. Ela mesma capinou, organizou tudo. E aí construiu a primeira casa dela, que foi a casa de taipa, assim, sabe? E eu morei com ela 1 ano nesse período para ela se adaptar. Eu deveria ter meus 14 anos, 13, 14. Aí eu fui para lá ficar aquele ano com ela, né? Para ela não ficar só. E assim, era muito interessante que eu gostava daquela casa. Aquela coisa da terra, sabe? E assim, a casa hoje não é mais, não tem nem mais resquícios disso. A casa hoje é outra casa, totalmente diferente. Mas assim, na época era de taipa e ela gostava de colocar muitas plantas dentro de casa. Tinha plantas do lado de fora, tinha um pé de cajaranda, né? Que é um fruto verde assim que a gente comia. Cajamanga? A gente chama de cajamanga? Não, pra nós aqui do Sudeste é cajamanga. É cajaranda.
Não sei se é a mesma às coisa. vezes não é a mesma fruta. Deve ser, acho que é a mesma fruta, eu acho que é. É um verdinho assim, é isso mesmo, é a mesma fruta. Lá tinha um pé no quintal. E aí depois que ela foi mudando, né, era muito interessante essa casa, assim, era com barro, né, com terra, assim, né, era bem... E ela pintava, assim, sabe, os espaços. Foi uma época bem legal, a gente passava muitas férias lá, sabe? E depois ela foi transformando e hoje é Isso te totalmente traz diferente. boas memórias. Ah, eu adoro, e era pertinho da praia. Nossa, que delícia. Era muito gostoso. Ou seja, isso responde um pouco do que a gente conversou no começo, né? Não tem uma casa que é padrão para todo mundo, que faça todo mundo feliz. E não precisa ser nada extraordinariamente chique, né? A vida é um pouco mais simples que isso, não é? Eu gosto de dizer, né, que casa tem que ter cheiro de casa, sabe? Quando você entra na casa, sente aquele cheirinho de café, sabe? E é verdade isso, né? Quando chega assim, eu não sei se aqui vocês têm o hábito, mas lá, assim, tipo 5, 6 horas da tarde, você já sente o cheirinho dos cafés sendo feito nas casas, né? Porque daqui a pouco é hora de tomar café, né? O café da noite, né? Então é muito gostoso, assim, isso eu tinha muito. Café lá. da noite? É porque nós temos muito hábito, né, do café com pão, com cuscuz, com banana, com batata da... Ao invés do jantar, Ao invés do jantar, essa alimentação. Olha que legal, adoro. Banana da terra, Banana né? da terra, é exatamente isso. Então você já sente o cheirinho do café assim sendo feito. Minha mãe tá aqui comigo, né? Ela tem 2 meses mais ou menos. Chega esse horário assim, é o cheiro do café já. Eu não me aguento. São os hábitos, né? É verdade, verdade. Então é esse cheiro. E Luquinha que traz esses hábitos também. Então, o Luquinha não toma café, né? Ele não gosta ainda. Mas você me falou que um dia ele pegou e tirou uma foto, não foi? Ah, do pôr do Do sol. pôr do sol que ele queria te mostrar. Ele gosta. Eu não estava em casa e aí o pôr do sol tava tão lindo, né? Aquelas cores, aquelas matizes assim, sabe? Ele tirou uma foto e mandou pra mim no WhatsApp. Mãe, olha como tá lindo o pôr do sol. Nós temos esse hábito de pôr do sol, de olhar a lua, sabe? Ele sai correndo de onde ele estiver para me buscar para poder apreciar a lua se ele perceber que a lua tá linda lá no céu. Ele é assim. É bem interessante. Maravilha. Vamos ver se a gente passa isso para as nossas filhas, né? é. Mas elas não querem saber de ver a lua, não. Não querem. Elas são do ar-condicionado. Nossa, difícil. Essa semana mesmo foi que dia? Terça-feira. Foi o primeiro dia de lua cheia, né? Foi uma lua linda. Aí chamei ele para vir apreciar e ficamos lá alguns segundinhos. Não é muito tempo, sabe? Fica 1 minutinho ali, 2 minutos, troca umas palavrinhas, fica apreciando em silêncio e depois cada um vai fazer o que Acho tem que que fazer. eu descobri o segredo da família, é isso. É dessas pequenas coisas. Por isso que baiano vive bastante. É aí que está a longevidade. Lógico. É dar valor nesses pequenos Mas detalhes. mariscada, peixe, vive na praia. Vive na praia, pôr do sol, contempla o luar. Não é? É uma vida muito mais tranquila, sem muito estresse. Gente, a minha avó, com 70 anos, ela Mas tem muito mariscava. estresse e tem um trabalho muito intenso, né? Mas tem o descarrego, não é? Tem É isso que a gente percebe. esse equilíbrio, essa quebra. Tem sim. A minha avó mariscava e ela colocava na cabeça a bacia, assim, pra levar. Imagina, Nossa, né? eu já Era vi coisa eu já vi linda. na Mariscava é pegar o marisco, é isso? Você tem a maré, né? Aí você tem você pega qualquer coisa e vai cavando assim, ó, e vai saindo os mariscos. Aí Isso é mariscar. Isso é mariscar. E aí depois faz o marisco fervendo pra poder comer. Aí cozinha, aí depois cata, aí faz moqueca, aí faz um monte de coisa. É bastante tradicional só comer marisco com vinagrete, né? Mas é outro tipo de marisco, não é? Ou é esse mesmo marisco Aquele marisco que vem na conchinha. Pequenininho. Tá. Lá a gente tem. É igual daqui. Então ela fazia isso. Estresse tem, né? Estresse é um sintoma que existe hoje no mundo, né? É Mundial. muito atual, essa correria, né? Muita coisa, é resultado, é trânsito, Meta. então estresse,
deixar, você vai viver nesse estresse corrido o tempo inteiro. Você não vai se conectar com você. Você está sempre em busca de alguma coisa e essa alguma coisa nunca chega, nunca é o suficiente. Você não para celebrar, você não para apreciar, para saborear tudo isso. Então, quando o estresse ele sempre vai existir, mas se for um estresse controlado, na medida, tá tudo bem, desde que você não viva só para o trabalho, você não viva só para, né, cumprir essas metas. Você viva para ser feliz aqui, né? A gente está aqui para ser feliz também. Ô Rosângela, e mais uma vez vou puxar o nosso método aqui, a magia do café aqui. E uma das questões lá a gente organizou em 4 Cs. E o quarto é o comemorar, né? É imprescindível, principalmente a criação de um projeto, que é um processo longo. Você tem que comemorar cada etapa, cada vitória, porque em cada etapa dessa tem uma luta muito grande, porque a gente não trabalha com passas de projetos, a gente não recebe o cliente aqui e mostra alguns projetos, ou ele traz algumas revistas e a gente vai escolhendo qual que é o projeto que a gente vai oferecer. A gente vai construindo esse projeto a partir do diagnóstico que a gente faz da pessoa, da empresa, e vai moldando isso, que é o processo que a gente colocou as etapas, que é o grão, a torre e a muda, né? A gente vai captando a essência, passa por todos os processos de ganho de temperatura, de desidratar para sair diferente do outro lado. E tem sempre o C ali em cada etapa, o último C, que é o comemorar, a importância de comemorar cada etapa. É fundamental. Eu ensino isso para os meus clientes. Gente, vamos celebrar, vamos comemorar, né, todas as pequenas, porque são de pequenas conquistas que a gente vai, né, enchendo ali, né, nosso baú ali, né? E por que as pessoas são assim? Acontece uma coisa ruim, é muito mais valorizado do que uma conquista, né? A conquista acaba passando despercebido e aí acontece uma coisa ruim, super valorizado. Deveria ser o contrário. E é isso que a gente tenta passar aqui para as pessoas. E no nosso método a gente comemora cada etapa. É, muito bom, muito bom. No meu método também, celebração tem que estar lá, comemorar tem que estar lá. A gente tem que comemorar, gente, todos os dias. A gente tem que festar um pouco também, né? Tem que festejar. E às vezes o celebrar não quer dizer que vai ter uma festa, vai ter, não. Mas é você reconhecer aquilo que foi legal. Você melhorar a autoestima, você melhorar a autoconfiança, sabe? Quando você começa a enxergar. Senão você vive no piloto automático, fazendo, e nunca é o suficiente. Muito bom. É isso mesmo. Acho que a gente tem essa sintonia, a gente pensa igual. Que bom! E a gente vai construindo projetos, construindo edificações, e você ajudando as pessoas a se construírem, né? A se melhorarem, a se enxergarem, a procurar novos desafios, encontrar os seus desafios e conseguir as suas vitórias, né? Conseguir os seus objetivos, procurar a sua plenitude. É por aí? É por aí. E nisso tudo, em todas as escolhas, em todas as possibilidades que ela tem nesse mundo, que todos nós temos, olhar primeiro pra gente, nos escolhermos primeiro. Vou me escolher antes de escolher qualquer outra coisa. Vou me escolher antes de escolher a minha casa, porque eu vou escolher ela de acordo com a minha essência de quem eu sou. E você vai se enxergar em cada cômodo, em cada pedaço que você for caminhando. A mesma coisa com a carreira, com tudo. Então, assim, as pessoas falam muito hoje, né? É necessário sair da minha zona de conforto para ter sucesso. Eu digo, não, gente, não. Fica aí nessa zona. Volta para a zona de conforto, porque é lá onde você está trabalhando com os seus talentos, você está na sua essência, você está vivendo realmente o que veio para viver, né? E na hora que tiver que buscar novos desafios, você expande essa zona, você expande essa consciência. E aí você vai ter uma vida mais em harmonia, com leveza, cumprindo as metas, cumprindo tudo isso. Que maravilha. Nossa, muito bom. Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa, Lu? Não,
achei que essas últimas falas da Rosângela, acho que fechou muito bem, porque ela falou, nunca tinha ouvido esse paralelo aí, fica na sua zona de conforto, que lá é nessa zona que você vai crescer, né? Porque você se identifica, você conhece até onde você pode ir. É verdade. Se você sai de sua zona, você às vezes sai e você ainda não tem as competências, as habilidades necessárias para estar naquele outro lugar. E às vezes aquele outro lugar não é o melhor para você. Na sua zona de conforto, você está no seu natural. Vocês, quando chamam um cliente vir aqui para fazer o projeto, vocês estão na sua zona de conforto, mostrando para ele as possibilidades, apresentando os 4 Cs. Mas na sua zona de conforto, você é esplêndido, né? Faz o seu melhor, né? Fora dele é que está o perigo. Rosângela, muito obrigado pela tua colaboração, pelo teu conhecimento, por compartilhar com a gente esse teu conhecimento, essa tua visão. Foi top esse episódio nosso. Muita gratidão a você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Amei demais. Ficaria aqui até a meia-noite falando. Tenho certeza. Mas da próxima vez a gente já combina com um vinhozinho, um queijinho aqui. Aí é melhor ainda. Podemos ficar até as 4. Nossa! Obrigada. Amei demais. Obrigada. Valeu. Transforma os ambientes e as empresas, nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora